Bem, então, boa noite, meus queridos irmãos. Bom vê-los aqui novamente. Vamos aqui para a nossa aula 9, tá? De biologia. Vamos ver se a gente encerra aí antes do Natal. A gente voltar aí só em fevereiro, com novas aulas aí, tá? Mas depois o Edson vai explicar aí como é que vai ser aí a final da matéria, tá? Vamos orar e depois o Edson pode assumir aí o tempo, tá? Vão desligando aí seus áudios, por favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Queremos te pedir nesse tempo aqui agora com a aula, com o Edson. Obrigado pelo Edson, oramos pela saúde do Edson, não somente a saúde dele, mas nossos outros irmãos que também estão doentes, que o Senhor esteja cuidando de cada um. Que essa aula, que esse tempo possa ser um tempo proveitoso para cada um de nós. Fica conosco, cuidando, Senhor, e nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Edson, pode ficar à vontade. Muito bem, vamos começar a aula hoje. Hoje nós vamos falar como a Bíblia está organizada. Tá? A internet está um pouco lenta, está demorando um pouco para chegar aí para vocês, né? Mas a gente vai ver o que a gente faz. Hoje estou com um problema aqui um pouco com a internet. Então, como a Bíblia está organizada? É isso que a gente vai ver hoje. Né? Vocês vão falar hoje sobre a estrutura da Bíblia. Estudaremos nesse ponto a estrutura ou a composição da Bíblia. Como é que ela está formada, que categorias, que tipo de livros tem na Bíblia e como ela está organizada. Isto é, a sua divisão em partes principais, seus livros, quanto à classificação por assunto, divisão em capítulos e versículos e certas particularidades indispensáveis, né, nas escrituras. A Bíblia divide-se em duas partes. Poxa, pelo menos isso você tem que saber, né? A Bíblia tem duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, né? Às vezes tem gente que não sabe essas coisas, quando chega na Bíblia, olha, fala, pô, Antigo Testamento, sabe onde é, né? Pega a Bíblia até de cabeça para baixo. Mas aí na própria igreja a pessoa vai aprender, a primeira coisa que ela vai ver que tem duas partes lá, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tendo ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses 66 livros foram escritos no período de mais ou menos, ou um pouquinho menos, de 16 séculos. E tiveram cerca de 40 escritores. Aqui está um dos milagres da Bíblia. Esses escritores pertencem a variedades mais variadas, profissões e atividades. Viveram e escreveram em países e regiões, continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isso prova que só um os dirigia no registro da revelação divina. Só uma pessoa que estava guiando para a elaboração da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Né? Muito bem, a palavra testamento vem do grego, né? Diatek. Presta atenção nessa palavra, diatek. E o que essa palavra significa? Ela significa aliança ou acerto, ou seja, um acordo geralmente era feito entre duas pessoas, ou dois grupos de pessoas, ou duas nações, dois reinos, né? Faziam certas alianças. Então, também significa, né? Testamento, isto é, um documento contendo a última vontade de alguém quanto à destruição dos seus bens após a morte. Então, a gente tem essa questão do testamento, que significa isso, que serve para estabelecer um acordo ou pacto entre duas pessoas, mas é o mesmo testamento também que hoje nós conhecemos, que é feito a partilha dos bens daquela pessoa que morreu. Ele deixa a sua vontade
escrita no Testamento, que é necessário que aquilo se cumpra. Esta é a palavra pregada no Novo Testamento. Não, esta é a palavra pregada no Novo Testamento. Como, por exemplo, em Lucas 20, 22, 20. No Antigo Testamento, a palavra usada é berit, que significa apenas um acerto, ou seja, um acordo, melhor dizendo. Né? O duplo sentido do termo grego mostra que a morte do testador Cristo ratificou e selou a nova aliança, garantindo-nos toda a herança com Cristo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 17, mas tem no capítulo 7 de Romanos, também ele fala lá do testamento, né, também usando até o exemplo do casamento. Quando a pessoa morre, aí o testamento que foi feito é anulado, falando até da antiga aliança. Então, também aí o texto de Hebreus 9, 15 a 17, né, falando da aliança, do acordo e da nova aliança. Tem algumas questões com respeito a isso, que trata muito da doutrina da igreja dos irmãos, de alguns tipos de teólogos, porque muitas vezes nós misturamos as questões. Alguns se ofendem muito, dizem, não, para nós o que serve é a nova aliança, porque a antiga foi desfeita, foi aliança feita, tanto com os judeus como aqueles que se convertiam ao judaísmo no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Veio Cristo e Deus já havia prometido uma aliança, um acerto melhor, né? E ia anular a segunda aliança. Então, nós não nos baseamos, de certa forma seria a doutrina da Igreja dos Irmãos, nós não nos baseamos na antiga aliança, nós nos baseamos na nova. Aí vem a questão para discussão. Espero que não crie mais dúvida, mas a gente pode abrir um pouco e falar sobre isso. O Antigo Testamento, então, não serve para nós? Tem outros aspectos do Antigo Testamento, da aliança, que a própria lei, a palavra de Deus, Deus mesmo, o caráter de Deus é revelado na sua palavra. E muitos princípios que estão ali no Antigo Testamento nos servem, como o próprio 1 Coríntios, capítulo 10, diz que também nos serve para exemplo. Né? Nós lemos e vemos o exemplo dos nossos pais na fé, na sua obediência, no estilo de vida. Tem muitos textos, tem muitos ensinamentos que os princípios seguem valendo ainda na nova aliança. A diferença da antiga aliança, que era mais bem Paulo explica bem melhor em Romanos, que era a primeira aliança, era um vínculo, um aio para nos guiar para a nova aliança. Mas só que ele usa a expressão a lei, né, do Antigo Testamento, em contraste com a graça do Novo Testamento. E a antiga aliança, tanto, mas já no próprio Antigo Testamento, a graça também já vigorava lá, como Paulo explica na sua epístola aos Romanos. Então, Cristo ratificou e selou essa nova aliança, garantindo-nos toda a herança com Cristo. Né? Aí tem os textos que Paulo fala muito isso. Em Romanos, né? Hebreus, o autor de Hebreus também fala isso. Né? O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas por Tertuliano e Orígenes, né? Na primeira divisão principal da Bíblia. O Antigo Acerto, que era a expressão usada, né? Também chamado de pacto, o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, o Antigo Acerto, mas foi usado primeiramente
Antigo Testamento por Tertuliano e Origens, que veio pela lei, feito no Sinai e selado com sangue de animais. Isso é muito importante, Mateus capítulo 26, se eu não me engano, né? Jesus, quando vai fazer a Santa Ceia lá com os discípulos, a primeira ceia com os discípulos, na Páscoa, a ceia da Páscoa, quando ele estabelece a Santa Ceia, ele toma o sangue e diz que esse é o cálice da nova aliança, né? Que ele está se referindo ao simbolismo daquele cálice, que ia representar o sangue dele. E ele não só falou que é nova, né? Teve um, aí surgiu outro, mas falou a nova e eterna aliança. Essa aliança agora não vai mais mudar. Deus havia prometido mudar a aliança. Na segunda divisão principal da própria Bíblia, e depois vai ver mais divisões dentro da Bíblia, né? Na segunda divisão, a divisão principal é Antigo e Novo Testamento. Agora vamos falar do Novo Testamento. Na segunda, nós temos o Novo Testamento, ou o novo acerto, o novo acordo, que veio pelo Senhor Jesus, feito no Calvário, selado com o seu próprio sangue, né? Como Lucas 22, 23, é o sangue da nova e eterna aliança. Pois um acerto ou um acordo superior ao primeiro. A Hebreus sempre vai falar da questão da superioridade, tanto da mensagem como do próprio acordo que Jesus fez, né? Sempre fazendo a questão do contraste, mostrando o que foi feito. Um foi feito de animal, o outro foi feito com sangue de um Deus, né? Feito homem. A primeira aliança foi escrita em pedra e a segunda aliança é escrita no coração, né, daqueles santos servos de Deus. Nas Bíblias de edição da Igreja Romana, tem um total de 73 livros. Os 7 livros a mais são chamados apócrifos. A gente já viu isso. Além do livro apócrifo, a referência bíblica, tem mais 4 acréscimos a livros canônicos, né? Então, vamos aqui entrar no nosso tema. Né? Qual é o nosso tema? Como a Bíblia está organizada. Aí nós estamos aqui no lado direito, né? Um pouco a gente vai fazer um resumo lá no final. E o importante é que você possa entender isso. Vamos lá, o Antigo Testamento. Vamos dividir, a Bíblia está dividida em 2 partes principais, Antigo e Novo Testamento. E nós vamos dividir tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento em outras 4 partes. Essa divisão nos ajuda não só a entender, mas ajuda a memorizar os livros da Bíblia para buscar eles de forma mais fácil. É a mesma coisa da estante. Você tem uma estante, está tudo organizado no lugar, a gente vai, acha facinho lá o livro que a gente está procurando. Então, no Antigo Testamento nós temos 39 livros, que foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que foram escritos em aramaico. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do seu exílio babilônico. Há também algumas palavras persas, né, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os seus 39 livros são classificados em 4 grupos, conforme os assuntos que eles apresentam. Nós temos a lei, né, que são os primeiros livros, história, poesia e profecia. Pergunta para a prova. Como está dividido o Antigo Testamento? Resposta. Lei, história, poesia e profecia. Puxa, uma pergunta mais fácil, para não complicar muito, né? O grupo ou classe de poesia também é conhecido, né, como devocional. Se for ler algum livro, às vezes a gente está lá, as divisões, são as mesmas divisões, alguns usam outro nome. O professor ensinou errado? Não. Depende do material de pesquisa que usou. Isso aqui é assim que a Igreja dos Irmãos divide
O Antigo Testamento, não tem, a igreja dos irmãos só lê a Bíblia, né? Depende muito do material, do livro que você vê, e eles apresentam um pouco diferente, né? Então, aqui nós estamos apresentando lei, história, poesia e profecia. Só que, em vez de poesia, alguns, né, na divisão, é conhecido por devocional. Se você achar, não vai dizer lá que eu ensinei errado. É só uma forma diferente de dividir. Vamos ver um pouco como é essa divisão, né? Falar da lei. A lei são 5 livros. Nós temos aqui na nossa estante, lá em cima, aqui do lado direito, né? Nós temos aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são comumente chamados do Pentateuco. Estes livros tratam da origem de todas as coisas, da lei e do estabelecimento da nação israelita. A gente vai ver um pouquinho nisso, porque na próxima aula a gente vai ver um resumo do livro. Eu vou falar que eu tinha uma ideia, estava até conversando com o Jean, mas acho que não dá mais tempo para fazer. Só tem essa aula, a penúltima, e a outra é a última e a próxima que eu fazer a prova. Muito bem. A seção de histórias tem 12 livros, né? De Josué a Esté. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Contos, Esdra, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Contos, Esdra, Neemias e Esté, né? Estes ocupam-se da história de Israel nos seus vários períodos, né? A teocracia sobre os juízes, a monarquia sobre Saul, Davi e Salomão, a divisão do reino e cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e de Israel, né? Houve uma divisão do reino, este levado em cativeiro, um para a Síria e outro para a Babilônia, né? Nós temos também a história depois do cativeiro, né? Sobre a liderança de Zorobabel, Esdra e Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos. São poesias, são 5 livros, são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? São chamados poéticos, não porque sejam cheios de imaginação fantasiosa, mas devido ao gênero do seu conteúdo. São também, como a gente já falou antes, chamados de devocionais, né? E, por último, nós temos o setor profecia. São 17 livros, mais difícil, eu confesso para vocês que eu chego até os profetas maiores. O outro eu sempre tenho dificuldade, ainda não consegui, né? São 17 livros de Isaías a Malaquias, estão subdivididos, essas partes, a profecia no Antigo Testamento, e alguns são divididos em vez de 4, 5 partes, né? Lei, história, poesia, profeta maiores e profeta menores. Mas, na realidade, todos são profetas, profecia, né? Por isso que a segunda parte é dividida, a quarta parte é dividida em 2 partes. Profetas maiores, que são de Daniel, de Isaías a Daniel. Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores eu nunca consegui decorar, mas parece que está na ordem aqui, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12 livros dos profetas menores. A gente pode decorar também de 3 em 3, acho que vou até exercitar minha mente. Por quê? Para quem quer ser pastor, aí é preciso conhecer esse livro da Bíblia. O pastor Nonato, não de lá de Marituba, mas o pastor Nonato lá foi de São Miguel, que faleceu sendo aposentado por Castanhal. Quando ia examinar pastores, ele só fazia uma pergunta, ele fazia pergunta sobre bibliologia, né? Todo esse assunto, crítica textual, não perguntava nada, ele só queria saber uma coisa:
eu quero que o senhor me diga o nome de cada livro e me dê um resumo e fale alguma coisa do que o livro fala. Me diga na ordem esse livro e o que o livro fala. Por isso que na próxima aula a gente vai ter um resumo em homenagem ao pastor Nonato lá de Castanhal. Acho que é Nonato. Por isso eu fiz questão, me esforcei para Nonato Pantoja. fazer esse resumo. Pantoja lá, né? Nonato Pantoja. Então, a próxima aula, de certa forma, vai ser uma homenagem, porque ele sempre fazia essa única pergunta. Então, o pastor, a pessoa que era candidato a pastor, tinha que saber isso. Então, vai ficar aí na sua apostila, né? Os nomes maiores e menores não se referem ao mérito ou à notoriedade do profeta, que seja um profeta mais importante que o outro, né? A gente poderia, assim, usar os pastores. Nós temos os pastores maiores e os pastores menores. Aí eu podia falar até por tamanho, né? Tem o pastor Ego, o pastor Paulo Seixas, os pastores maiores. Né? Aí tem os pastores menores, o pastor Edson, tinha até o pastor Tiaguinho, que saiu assim, depois. Tem o pastor Sebastião, né, que era mora ali para Marituba, que estava pastoreando a Jurunas, né? Esses são os pastores menores. Mas aqui não tem nada a ver. O que está vendo? Então, falando do tamanho dos livros. São livros pequenos, né? E a extensão do respectivo ministério profético. Que tem profetas que teve o seu ministério teve uma abrangência em termos de região maior e também pelo tamanho do livro que escreveu. Por isso que são maiores ou menores. Vamos achar que Daniel, de repente, é mais importante que Malaquias. Não, são todos profetas. Se bem que Daniel era político e tinha mais influência sobre as pessoas. Né? A classificação do livro do Antigo Testamento por assunto vem da versão da Septuaginta, né, através da Vulgata, e não leva em conta a ordem cronológica do livro. Então, é colocado por assunto. Os poéticos são todos juntos, a letra junta, ordem cronológica de eventos. Né? O que para o leitor menos avisado ou menos informado, que não entende muito, vai causar um pouco de confusão. Dá lugar não a pouca confusão quando procura agrupar os assuntos cronologicamente. Né? Na Bíblia Hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, nós usamos a organização da Bíblia Hebraica, a divisão do livro é bem diferente. Já vimos no assunto como a Bíblia foi organizada. Eles organizaram de um jeito, né? E a igreja, a Septuaginta, organizou de outro jeito. Né? Nas Bíblias de edição católica romana, olha só, os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis são chamados de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reis. Ou seja, se você for procurar na Bíblia católica o livro 1ª e 2ª Samuel, você não vai encontrar. Porque o 1º Samuel, qual é que vai ser? Vai ser 1ª Reis. O 2º Samuel vai ser 2ª Reis. Já o 1º Reis vai ser o 3º Samuel. Vá pensando devagar aí. Se bem que isso não vai cair na prova, depois você procura na apostila, se você se enrolou, você vai voltar e vai ler um pouquinho. É organizado diferente. Não tem Samuel. É 1º e 2º Samuel. Você vai ter 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reis, respectivamente. E 1ª e 2ª Crônicas são chamados 1ª e 2ª Eita, como eu falo esse nome? Paralipômenos. Tômate. Foi bom a gente mudar para a crônica, né? 1ª e 2ª Paralipômenos. Já pensou? A gente na reunião queria chamar o irmão Nonato aí para ler o livro de 1ª e 2ª Paralipômenos. Né? Agora, o livro de Esdras e Neemias são chamados de 1ª e 2ª Esdras. É o mesmo livro, né? Só que tem nome diferente. Não tem Esdras.
Não tem Neemias, tem primeira e segunda Esdras. Também nas edições católicas, de Matos Soares e Figueiredo, o Salmo 9 corresponde em Almeida a dos Salmos 9 e 10. O Salmo 9 é o Salmo 9 e 10. O número 10 é o nosso 11. Isso vai assim até o Salmo 146 a 147. Mas nas nossas Bíblias são os de número 147. Então, deste modo, os 3 salmos finais são idênticos em qualquer das versões acima mencionadas. Só tem a diferença de os 146 para trás, né? É muita informação, né? Mas não se preocupe, isso aqui você vai ficar como uma anotação, depois você volta devagar. Depois eu vou abrir um pouquinho aqui para a gente abrir, e depois também no privado você pode me chamar se tem alguma dúvida, né? Essas diferenças de numeração em nada afetam o texto em si. Você quer pregar para um católico, você abre a Bíblia dele, mas você precisa também ter um certo treinamento. Você quer ler lá Neemias, você vai lá para a segunda Esdras. Você tem que ter essa ideia, né? Porque eu quero, não vai achar Neemias, né? Então, essa que é até uma informação para quando você for pegar uma Bíblia católica, para você manusear bem, porque, de certa forma, era o que Paulo fazia. Ele usava a Septuaginta, ele manuseava bem, mas ele sabia a diferença, né? Então, isso nada afeta o texto em si, e não pode ser de outra forma, né? Sendo a Bíblia o livro do Senhor. Muito bem, o Novo Testamento. O Novo Testamento. Vamos ver como ele se organiza. Também em 4 partes, você pode ver aqui, a nossa estante também tem 4 partes. Se bem que o Novo Testamento pode ser até mais subdividido que o próprio Antigo Testamento. O Novo Testamento tem quantos livros, Jean? Ele falou aqui 27, falou muito convencido, mas... Tem 27 livros, foi escrito em grego, apesar que saiu uma seita agora, que chama Jesus de Yeshua. Eu estava conversando com uma pessoa muito chata mesmo, fica inventando, daí dizendo, não, a Bíblia toda, tudo é hebraico, enquanto o hebraico não tem nada de problema gostar do hebraico. Só que ele diz que a Bíblia todo foi escrito no hebraico, que o livro de Mateus foi escrito em hebraico, tudo. Eu disse, olha, se alguém, eu já está aqui no Brasil, eu até falei para ele, ele ficou até pensando, o rapaz estava conversando comigo, que é dessa seita, eu chamo seita, né? Que vocês já vão se topar com ela, porque está crescendo muito. Ele não fala o Jesus, para ele o nome tem que ser isso, porque eu vou ser conhecido pelo meu nome, né? Então o nome é Yeshua, né? Então, foi tudo escrito em hebraico. Eu disse, olha, mas aí o cara vai escrever lá para a Grécia. Na Grécia fala o grego. Para que vão escrever em hebraico lá para o grego? A Tessalonicenses era lá na Grécia, lá, né? O livro lá da 1ª e 2ª Coríntios foi escrito lá para a Grécia, lá, né? Por que escreveu? Agora, diz assim, um americano vai escrever para os brasileiros, ele escreve em inglês. Como é que as pessoas vão ler? Era para as pessoas ler? Entendeu? Ficou até pensando, como nós vimos aqui, é o que a gente tem percebido, que a gente entende que é o fato real, é que o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Não no grego clássico dos eruditos, mas no do povo comum, no grego koineo, ou se for usar a palavra latina, no grego vulgar, né? Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto que pertence. Biografia, temos aqui à direita a biografia, nós temos história, nessa estante aqui só tem um livro, que é o livro de Atos, para ver mais, a gente vai falar um pouquinho mais da Bíblia. As epístolas, profecia. As epístolas, o terceiro grupo também é chamado de doutrina, né? Vamos falar um pouco de cada um. A biografia. A biografia são os 4 evangelhos.
descreve a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso ministério. Os 3 primeiros são chamados sinópticos. Por que sinópticos? Sinópticos porque eles têm os mesmos assuntos. O assunto que tem num tem no outro. Os 3 têm muito. O Evangelho de João são poucos. Não é considerado sinóptico porque praticamente não tem as mesmas histórias que nos outros. Pouquíssimas coisas são iguais. Né? Devido a certo paralelismo que tem entre si. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Todos os que precedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo. E os que lhe seguem são explicação da doutrina de Jesus Cristo. Olha só. Os evangelhos contando a vida de Cristo, tudo que foi escrito antes é preparação para a chegada de Cristo, o que vem depois é a explicação dos ensinamentos de Cristo. Muito bem, a história. A história é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Registra a história da igreja primitiva, seu viver, a propagação do evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus havia prometido. As epístolas, veja bem, não é pistola como algum pistoleiro vai se converter. Aí vamos abrir nossa Bíblia na pistola de João, calibre 1, algo assim, né? Epístola. Epístola é a palavra que é sinônimo de carta. Então, são 21 epístolas ou carta, que é a mesma coisa. Vão de Romanos a Judas. Contém a doutrina da igreja. Essas epístolas são 9 dirigidas às igrejas, de Romanos e Apocalipse, foram escritas para a igreja. 4 são dirigidas para indivíduos, 1 Timóteo e Filemão, uma dirigida aos hebreus cristãos, há controvérsia, né, que foi escrito também para falsos cristãos também, mas são cristãos que frequentavam a igreja. 7 são dirigidas a todos os cristãos indistintamente. Todos os cristãos. De Tiago a Judas. As últimas 7 também são chamadas de universais ou católicas. Universais, católicas ou gerais. Que essas 3 palavras, né, significam a mesma coisa. Universal, católica, geral. Apesar de 2 delas, 2ª e 3ª João, serem dirigidas a pessoas. Essa é a posição do autor, né, a Bíblia através do século, e a posição também do professor de bibliologia de vocês. Por quanto sou eu, quando for outro, talvez tenha uma posição diferente, que alguns acham que foi escrito para a igreja. Aí vai criar uma pequena controvérsia ali, né, dizendo que a senhora eleita é uma igreja, e que aquela senhora eleita tem filhos que não seguem ao Senhor, né? Aí tem uma explicação um pouco diferente lá, e tem 2 posições. Aqui, o autor desse livro, né, como eu também, a gente entende que foi escrita para uma senhora, a palavra senhora é eleita, né? A senhora eleita é uma senhora crente, né? Essa é a minha posição, a posição do autor desse livro, que eu me baseei a minha pesquisa. Alguns outros creem que a senhora eleita é uma igreja, né? E aí muda um pouco a categoria. Mas não dá para dividir a gente, né? A última parte do Novo Testamento é a profecia, que é o livro de Apocalipse ou Revelação, né? Que a palavra Apocalipse significa revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus da terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. Neste livro, vemos o Senhor Jesus vindo com seus santos para destruir o poder gentílico mundial sob o reinado da besta, ou da fera, né? Não sei por que a gente está dos bestas, acho que mudou esse significado.
na época que foi escrita, a palavra besta significava fera, né? Hoje em dia, besta significa uma pessoa boba, né? Que se deixa enganar, né? Não tem nada a ver com pessoa fera, né? Então, de certa forma, a gente pode dizer, destruir o poder gentílico mundial sobre o reinado da fera, para livrar Israel, que estará no centro da grande tribulação, julgar as nações de estabelecer o reino milenar. Oh, como desejamos que ele venha. Eu, quando elaborei essa apostila, lá no livro, ele termina essa parte também falando isso. E hoje, refazendo essa apostila, logo no começo do curso, e hoje, revendo também, eu senti no meu coração, eu tenho muito desejo. Lembre-se, alguns já confundiram, já pensaram que eu tenho desejo de me suicidar, de me matar. Né? Porque eu tenho muito desejo de estar na presença do Senhor Jesus. Já seja ele voltando, seria maravilhoso ele voltar, e se ele me chamar para mim, vai ser algo também maravilhoso. Eu me lembro quando a primeira vez que eu estava infartando, eu passei mais de 24 horas infartando com dor no peito, quando eu descobri. Aí eu ficava pensando, puxa, eu vejo no filme, o cara lá tem uma dor no peito, morre, né? E eu fico aqui, dor no peito, infartando e agoniando, eu não morro. E depois que me levaram para o hospital, me salvaram, eu fiquei pensando, será que vocês ainda não me querem lá? Né? Eu anelo, né? E eu espero que esse seja o desejo de todos aqueles que, quando contemplam o Senhor, né, através das Escrituras, possam ter esse desejo também, de estar com o Senhor. Nós podemos estar com Ele hoje ainda, né, em espírito, em verdade, como ele falou em João capítulo 4, mas também a gente deve imaginar estar literalmente, né, não só em espírito, verdade, mas em corpo. Se eu morrer agora, não vou estar em corpo, vou estar em espírito e em alma também, né, esperando a ressurreição do corpo, mas vou estar lá contemplando, né, a grandeza do meu Senhor Jesus. Muito bem. O tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia é ele mesmo, né? E Pedro, ele mesmo, Jesus, né? E Pedro nos declara, né? Lucas lhe diz. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas, nos salmos. Então a Bíblia falava de Jesus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim, Jesus falando, testificando dele, né? Atos 3,18, mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, ou seja, das Escrituras, o que o seu Cristo havia de padecer, né? Lucas agora falando também, né? De todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê receberá remissão de pecado. Tomando o Senhor Jesus como centro da Bíblia, podemos resumir os 66 livros em 5 palavras referentes a ele e assim. Preparação. Todo o Antigo Testamento, pois trata da preparação para o advento de Cristo. Manifestação. Os evangelhos que tratam da manifestação de Cristo. Propagação. O livro de Atos, que trata da propagação de Cristo, da pessoa de Cristo, da pregação do evangelho de Cristo. Explanação. As epístolas, que são a explanação da doutrina de Cristo. Consumação. O livro de Apocalipse, que trata da consumação de todas as coisas preditas e que se realizarão
através de Cristo. Isso foi algo elaborado pelo Scofield. O Jean está me perguntando aqui o que é explanação. Ele não ligou o microfone, ele está aqui do meu lado. Explanação é uma explicação. Né? Então, as epístolas, a doutrina, a partir da doutrina, ela explica os ensinamentos de Cristo. Então, de Cristo, nós vemos que teve uns escritos para preparar para o reino de Cristo, os evangelhos que mostram como Cristo se manifestou na terra, a propagação, né, que foi a mensagem, Cristo chegando aos outros, através do Espírito Santo, através da conversão, por meio da palavra de Cristo, por isso a propagação, Cristo se propagou, Cristo cresceu, chegando até o nosso continente, chegando até aqui em Barcarena, Papanema, aí foi do Iapoque ao Chuí, na ilha de Chiloé, onde eu tive a oportunidade de ir, alguns consideram o fim do mundo, né, a última parte do mundo a ser colonizada, onde chegou pessoas, né? E a explanação, né, sendo a mensagem explicada, explanação, explicação, mensagem explicada através da epístola, e a consumação de tudo, preparação, manifestação, propagação, consumação, tudo tem a ver com Cristo. Maravilhoso, não é verdade? Puxa, é Cristo, né? O Evangelho é Cristo. Portanto, as escrituras seria como a física sem a matéria. Ou a matemática sem número. Não existiria, né? Não haveria razão para existir. Estamos quase chegando, basicamente, quase chegando ao final do nosso curso. Então, vamos fazer aqui um resumo. Vamos resumir, porque pergunta para a prova. Né? Como está organizado a Bíblia? Como está organizado o Velho Testamento, o Antigo Testamento? O Antigo Testamento está organizado assim. Essa é a resposta que eu vou esperar de vocês. 4 respostas. Lei, história, poesia e... Desculpa. Profecia. Claro que a profecia tem outra subdivisão que temos os profetas maiores e os profetas menores. Pergunta para a prova, como está organizado o Novo Testamento? Biografia, são os evangelhos, história, só tem um livro, né? Estava mostrando bastante coisa. Você tem, coitado, só tem um livrinho lá. Lá no final também, profecia, só tem um livrinho, né? Então temos biografia, história, epístola, ou doutrina, né? Alguns chamam de doutrina. Existem outras subdivisões dentro dessa epístola. E temos a profecia. Então, para mim, aí na prova, vou fazer até um resumão lá para preparar vocês para a prova. E é fácil, tem algumas coisas que é obrigatório você saber quando você estuda biologia, e eu estou dando o mínimo que você precisa saber. A gente vai falar sobre o mínimo. Você tem que saber como a Bíblia está organizada. Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento a gente dividiu em 4 partes, o Novo também em 4 partes. A primeira, lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento, biografia, história, epístola e profecia também. Né? Claro que dentro das epístolas tem outras subdivisões, as epístolas de Paulo e as epístolas por outras pessoas, Pedro, Tiago, o autor de Hebreus por João. A própria epístola de Paulo são divididas umas em, nem me lembro, acho que é doutrinas, umas doutrinas e outras pastorais. Todas tratam de doutrina. Muito bem, agora vamos dar uma pausa aqui para perguntas. Alguma pergunta, alguma coisa que seja rápido, que dê para responder agora, para a gente passar para a segunda parte sobre algumas particularidades da Bíblia? Algum acréscimo, alguma coisa que tocou você grandemente, que
chamou a sua atenção, você não sabia antes, óbvio que você sabia. Estou imaginando a Dodora e o Alberto aí, com certeza sabe todas essas coisas, né? Às vezes fico até acanhado aqui, poder dar aula, né? Tendo esses dois alunos aí, importantíssimos, aí, Ei, irmão. me ensinaram muitas coisas no princípio. Boa noite. Opa, pode falar. Eu não sabia nada disso. Para mim é tudo novo. Muito bom. Um aprendizado incrível. Muito bom mesmo. Tchau, Lúcio, obrigado aí. Espero que possa servir para você entender melhor, lutar melhor dos seus tempos devocionais. Eu que agradeço. Licença, pastor Edson. O Lúcio, ele é meu cunhado, né? A Gidalva que está falando. E a minha irmã, ela costuma dizer assim, a pós-graduação dele, ele não tá nem fazendo, mas sexta-feira chega o dia da aula dele. Ele está esperando sexta-feira para chegar a aula de bibliologia, mas a pós dele está tudo atrasado. Quer dizer, desculpa aí, cunhado, ele já está colocando tudo em dia agora. Tá bom, vou orar para o senhor colocar em dia aí, Deus vai abençoar, mas eu acho que eu entendo ele, porque quem ama a palavra de Deus é isso mesmo. Espero que possa. Porque esse aprendizado é gostoso, né? Espero alcançar, né? Esse aprendizado é gostoso. Principalmente isso, né? Da palavra de Deus. Isso tem valor eterno, né? Verdade, é algo que a gente não só leva com conhecimento pessoal, mas de relacionamento, é algo de Deus que a gente vai assimilando, né? Alô, professor Edson. Um dos propósitos do curso, quem lembra lá, um dos propósitos é estimular as pessoas a amarem a leitura e o estudo das escrituras. Sim, pode falar. Quem foi que queria falar? Alô, professor. Boa noite. Opa, pastor Alberto, um dos meus discipuladores, lá mais de 30 anos atrás. Talvez a gente possa ajeitar aí um pouquinho aí essa, né, biografia, a classificação, biografia, a história, e colocar epístolas doutrinárias. Pronto, resolve o problema. Né? Pega os dois nomes que você sugeriu aí. Epístolas doutrinárias, pronto. Tá? Mas uma alegria. Não, eu só coloquei como sugestão, porque alguns colocam epístola, outros colocam doutrina, como as pessoas vão achar, se elas de repente forem ler algum material, né, vão encontrar, só para não dizer que o professor ensinou errado. Certo. Tá bom, meu irmão. Pode prosseguir. Boa noite, pastor Edson. Opa. Eu queria perguntar. Vai falar. Eu queria perguntar por que Jó ele é considerado uma poesia, um livro poético. Por que Jó é considerado um livro poético? É por causa do estilo é por causa do estilo que foi escrito, né? Quando a gente escreve, tipo, não sei, eu não sou muito bom, talvez o Alberto é o auxiliador. Quando a gente vai escrever algo, a gente escreve, de certa forma, estilo. A gente vai até ver um pouquinho mais adiante que alguns têm essas categorias, mesmo que as pessoas escrevem estilo carta, tem um estilo quando a pessoa cumprimenta, isso é carta, prezado amigo fulano, ou dando só exemplo meio que geral. Né? Então esse é um estilo carta, né? Aí tem o memorando, aí tem o estilo memorando, tem aquele estilo de escrita, o estilo de linguagem, o estilo como se expressa, a forma que a pessoa aborda os assuntos, aborda no estilo poético. Agora tem que lembrar que poesia hebraica, com uma cultura diferente, que algumas vezes a interpretação, né, não é a mesma forma que nós interpretamos a nossa poesia, né? Como alguns já podem entender que a poesia é algo ilusionário, romântico, que não tem nada a ver com a realidade. Estão falando do estilo para falar algo real. Acho que hoje
nós temos algumas coisas parecidas, como poderia colocar um cordel, né? O cordel escrito, o cara vai escrever a biografia de alguém, escreve no cordel, escreve no estilo de poesia. É o estilo, né? Tá, ok. Não sei Tá se certo. expliquei. É isso mesmo, professor. Foi escrito em forma de poesia o livro de Jó. Tá escrito, Jó escrito de forma poética, é uma poesia. Os diálogos são poesias, é por isso. Junto com os salmos, por isso que são classificados como poesia. Você está certíssimo aí na sua explicação. Obrigado. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, o privilégio de estar essa apostila, que é de grande importância para quem quer, né, estudar livro, saber algo a mais, né? Por exemplo, as classificações aqui, as divisões de livros, conteúdo, né? Poético, é muito legal isso aqui, ó. Realmente é muito rico. Que bom. E a gente precisa realmente saber disso, né? Mais tarde a gente vai melhorando essa apostila e a gente vai ficar disponibilizando as melhores que a gente possa chegar a fazer, né? Porque assim como vocês, eu também estou aprendendo. Isso. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, né? A gente lê a Bíblia, eu não tinha essas ideias do que é agora, né? As divisões que está mostrando aqui, né? Muito legal. Gostei mesmo. Uhum. Amém. Então vamos prosseguir, que a gente vai terminar essa parte para deixar só o resumo das escrituras. A Bíblia, a gente vai ver o resumo de cada livro da Bíblia na próxima aula. E a gente vai também fazer um resumo de toda a matéria. Esse resumo vai ser tipo uma preparação para o vestibular. A gente vai trabalhar em cima da prova, fazer um resumo em cima da prova, preparar vocês para a prova de bibliologia, para vocês não envergonharem o professor. Vou ajudar vocês para vocês tirarem boa nota, né? Para todo mundo tirar 10, né? A resposta. Para a maioria tirar 10. Quem não fez o trabalho, preste atenção, não vai tirar 10. Vai ficar com pelo menos um ponto a menos, acho. Vai te ficar com 9. Tá bom, então vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos ver agora algumas particularidades da Bíblia. Particularidades da Bíblia. Rapaz, vocês sabem quase todas elas. Antes, a Bíblia não era dividida em capítulo e versículo. Imagina só poder encontrar os capítulos e versículos. Se bem que a gente, para quem lê tanto, eu leio livros, né? Claro que a gente tem uns capítulos. Eu coloco uns papelzinhos, a gente gruda aqueles papelzinhos amarelos, vai escrevendo do lado. E quando eu quero voltar para não ler o livro todo, eu procuro. As pessoas tinham que fazer muito aquilo, né? Tá colocando clipe e tudo, porque não tinha divisão em capítulo e versículo. A divisão em capítulos foi feita, só em capítulos, foi feita no ano de 1250, pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. Ele era abate, parece coisa, na minha época, a mãe fumava porronca, cigarro porronca, né? Diz que era aquela folha de abate. É uma folha fina para fazer cigarro. Eles, quando eu escuto essa palavra, eu penso nisso, né? A mãe fumando porronca. Antes dela se converter. Então, ele era abate dominicano e estudioso das escrituras, né? A divisão em versículo foi feita de 2 vezes. Foi feito o Antigo Testamento, em 1445. Aí foi por um judeu. Quem fala judeu foi vou falar rabi, sabe que é judeu. O rabi Natan, né? E o Novo Testamento, em 1551, por Robson Stivell, um impressor de Paris. Né? O impressor era aquele homem que manuseava, organizava as letras ali para fazer impressão. Possivelmente ele trabalhava com a impressão da Bíblia. O Antigo Testamento tem, olha só, agora a gente vai com as coisas bem
923 capítulos e 2.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Oh, que informação maravilhosa! Mudou a minha vida. Talvez não seja algo tão interessante, né? Mas é algo que tem a ver com a Bíblia e a gente vai deixar essa informação. Né? Não é algo que transforma a nossa vida, mas você vai usar a ilustração. O número de palavras de letras depende muito do idioma e da versão. Né? O maior capítulo é o Salmo 119, isso é meio geral. O menor capítulo é o 117. Não tem muita discussão sobre isso. O maior versículo está em Esther 8:9. Então, vamos curiosos aí buscar lá para ver. Não sabia que era esse, vamos lá buscar. O menor versículo é Jó 23. Depende da versão. Acho que em hebraico. Êxodo, diz que eu falei Jó, é Êxodo 23. Eu acho de não matarás. Isso nas versões portuguesas, com exceção na chamada tradução brasileira, onde o menor versículo é Lucas 20:30. Eu estou querendo me lembrar o que diz, Lucas 20:30. O Jean vai buscar aqui para mim, mas eu vou pedir para alguém ler para mim aí, abrir o microfone e ler para mim Lucas 20:30. O Jean pode procurar também, quem achar primeiro pode ler. Diz assim, e o segundo... Só isso, por isso que é um dos pequenos, né? Em certa língua, o menor é João 11:35, que diz que Jesus chorou. E o outro é ficar discussão. Jesus chorou e Jó 3:2 disse Jó. Aí fica aquela controvérsia, mas parece, eu não estou assim, lembrando, mas oficialmente, eu acho que tomando o original da Bíblia, fica o menor versículo, Êxodo 23. Eu acho porque lá, se a gente for contar o número de letras, eu acho que, eu vou até dar uma olhada, né, quantos caracteres tem. Caracteres em hebraico é o menor que tem menos caracteres. É Êxodo 20:13. Oficialmente, né? Agora, como a gente não tem Bíblia em hebraico, a gente vai, olha, Jesus chorou, mas tem controvérsia, porque quando a gente conta as letras, eu acho que disse Jó é menor que João 11:35. Mas aí vocês procuram aí, vocês vão brigar para ver qual é o menor versículo da Bíblia. O maior é Esther 8:9. Os livros de Esther e Cantares, preste atenção, não contém a palavra de Deus. Não é que não contém a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. Porém, a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados. Né? Deus se manifesta através da história que é contada ali. Né? Há na Bíblia 800.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos e 177 menções ao diabo sobre os seus vários nomes. O diabo perdeu de goleada. 8.000 contra 177. Foi uma derrota grande, só no nome já, né? Isso porque saiu lá, né? Ainda está com sorte que saiu o nome dele na Bíblia. A vinda do Senhor Jesus é referida direta e indiretamente 1.845 vezes, sendo 1.527 no Antigo Testamento e 818 no Novo Testamento. Não é um assunto para séria meditação, a volta do Senhor Jesus? Não é um assunto que merece também a nossa dedicação, não só no estudo, mas na pregação sobre esse assunto, já que é tanto falado pelo próprio Deus na sua palavra? O Salmo 119, em hebraico, tem 22 seções de 8 versículos cada uma.
Por que 22, né? É o número correspondente às letras do alfabeto hebraico. Então, cada uma seção começa com uma letra do alfabeto hebraico para ajudar a memorização. Como o alfabeto hebraico tem 22 letras, são 22 seções de 8 versículos cada um. Cada uma das seções inicia com uma letra desse alfabeto. E dentro de cada seção, todos os versículos começam com a mesma letra respectiva da seção. Tem uma seção que começa com a letra Aleph, que é correspondente tipo ao A, né? Então, todas vão começar com A. 8 versículos com A. Depois são 8 versículos com Aleph Gimel, né? Correspondente ao G ou ao Gama também, do grego, né? Gimel. Aí vai ter outros 8 versículos começando com Gimel e assim sucessivamente. Caso semelhante há no livro de Lamentações. Ali em hebraico, os capítulos 2, 1, 2, 4 e 5. Tem 22 versículos cada um, compreendendo as letras do alfabeto de Aleph a Tau, da última letra, né, do alfabeto hebraico. Porém, o capítulo 3 tem 66 versículos, levando cada 3 deles a mesma letra do alfabeto grego. Então, são 22, aí no capítulo vai levar começa é repetido 3 vezes, né? 22 vezes 3 dá 66. Há outros casos assim na estrutura bíblica. Isso jamais poderá ser obra do acaso, meu Deus, trabalhando para a beleza da sua palavra. Né? O capítulo 19 de 2 Reis é idêntico mesmo ao capítulo 37 de Isaías. Não tinha computador naquela época para copiar e colar, né? O Antigo Testamento termina citando a palavra maldição. O Novo Testamento termina citando a expressão graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível não se emocionar. Me arrepei tudinho. Já tinha lido, mas é impressionante, né? O Velho Testamento termina com maldição, o Novo Testamento termina com bênção e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção da imprensa. Isso se deu em 1452, em Angústia, Alemanha. Né? Nós já vimos lá, quando estudamos como foi que a Bíblia passou de rolo a livro. Não foi o primeiro livro, né? Já existia livro, mas eram livros manuscritos. Né? Se fazia os manuscritos, depois se encadernava. Com a imprensa, né? Se fazia uma matriz e começou a imprimir. Aí facilitou fazer as cópias da Bíblia, porque antes a Bíblia era feita manuscrito. E, em um certo tempo, esses manuscritos também foram encadernados. Estou falando de impressão, não de encadernação. Né? A encadernação veio bem antes da imprensa. Os números 3 e 7 predominam admiravelmente em toda a Bíblia. Né? O nome de Jesus consta do primeiro e do último versículo do Novo Testamento. Particularidade. Nas traduções da Bíblia, todas, ou em parte, até 1084, atingiram 1.796 línguas e dialetos. São muitas línguas, muitas versões e traduções da Bíblia. Restam cerca de 1000 línguas em que ela precisa ser traduzida. O que você está fazendo, irmão, para difundir a Bíblia, o livro que o salvou?
queria terminar essa aula deixando para vocês esta pergunta, para que vocês possam estar meditando. Amém? Amém. Agora a palavra é com vocês e com o Ricardo. Ok, algum comentário? Fique à vontade. A prova já é na outra aula, Edson? Não, a gente vai fazer um resumo dos livros da Bíblia e um resumo de todas as aulas. Vai preparar. Vai ser a última aula, na próxima é a prova. A próxima é a última aula e na outra, depois da próxima aula, é a prova já. Ah, tá ok. Pois é, então vamos encerrar. Obrigado ao Edson. Queremos prolongar aí o tempo. Preste bem atenção, meus queridos irmãos. Então, o Edson explicou aí da tarefa, tá? Envia a tarefa para o Edson, não é para enviar para mim, não, tá? Envia para o Edson, vai valer aí um pontinho aí para a sua nota final, tá? Não esqueça que você recebe aí um certificado lá no seu histórico com a sua nota. Então, se esforce lá para você ir deixando o seu histórico lá no site, bem bonitinho lá, tá? Eu vou pedir que o Luiz possa orar aí para encerrar o nosso tempo. Luiz Viana, tá? Lá de Marituba. Ei, cadê o Luiz? Opa! Saiu um pouquinho aqui da tela. Dá para orar, Luiz? Dá, sim. Tá? E aí, depois os irmãos fiquem à vontade aí com o nosso tempo aqui, tá? Luiz, pode orar aí, Luiz, por favor? Ok. Senhor, meu Deus, Tu és tão poderoso, tão maravilhoso, um Deus perfeito e Criador de todas as coisas. E nos criou para ter um relacionamento íntimo com o Senhor e tem nos revelado a Tua existência, a Tua vontade e a nossa necessidade do Senhor através da Tua palavra. Obrigado, Pai, por nos dar a conhecer o Senhor. Obrigado também pela nova aliança que o Senhor fez no Seu sangue, deixando esta herança tão maravilhosa para nós, desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor, que no passado era impossível por causa do pecado, mas o Senhor tirou todas as barreiras quando ofereceu o seu Filho na cruz para nos remir do pecado. Obrigado por este acesso à Tua presença e saber que o Senhor agora habita em nós por meio do Teu Espírito. E quero Te agradecer por esta aula sobre a Tua palavra, como o Senhor tem facilitado para que nós possamos aproveitar das Tuas revelações, meu Pai, da Tua palavra, da Tua instrução, aprendendo do Teu amor, do Teu caráter. Que o Senhor esteja fortalecendo cada um de nós no homem interior, para que nós possamos estar compartilhando tudo que estamos aprendendo do Senhor, da Tua palavra, com outras pessoas que ainda estão na escuridão. Te agradeço pela vida do Edson, que, em particular, tem sido um guerreiro, mesmo na fase difícil que ele está atravessando. O Senhor tem usado ele poderosamente, por cada um, Pai, que tem proporcionado esse trabalho para nós, pelos meus irmãos que compartilharam desse estudo. Eu te agradeço por isso e que nós estejamos ansiando a Tua volta. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.